Vou colocar no chat, a gente sempre coloca as instruções no chat, então sempre deixo o chat aberto para dar uma olhada nas instruções. Então, está ali esse espaço, né, para a gente aprender e usar as estruturas libertadoras e trabalhando em casos reais, quer dizer, não tem melhor coisa ou mais eficiente de aprender quando a gente está usando casos reais, né? Então, a ideia aqui é aprimorar as práticas e ver essas possibilidades de combinações das estruturas libertadoras. E aí, uns lembretes aqui. Bom, nosso encontro tem 90 minutos, e aí só perceba o que tem ao seu redor, se tem alguma distração, alguma coisa, e só diminuir essas distrações, talvez desligar celular, essas coisas. Papel e caneta à mão é sempre bom de ter. Fernando, é com você. Eu não tenho quase mais nada a acrescentar, exceto a nossa agenda. A gente está aqui nesse momento de abertura, boas-vindas e centramento, dando uma orientada geral para quem nunca veio nesse encontro. Levanta a mão aí, quem nunca veio no Wise Crowds, só para saber. Tem várias pessoas novas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com o Impromptu Networking, só para dar uma aquecida, já começar a se conectar com a galera, descobrir o que o pessoal veio fazer. Depois a gente vai fazer uma estrutura libertadora que chama Wise Crowds, bem parecido com o Troika, tem umas diferençazinhas sutis. Depois a gente vai junto desenhar, refinar uma agenda, aí usando o Google Slides, fazendo uma coisa um pouco mais estruturada, isso já com o cliente. E depois a gente compartilha destaques e descobertas e encerra. Então, é bem mexidinho o negócio, é bem dinâmico. E a gente deve trabalhar com os 3 clientes hoje, né, para o tamanho do grupo. 3 clientes, né? Então, vamos lá. Impromptu Networking, para quem não conhece, é uma das estruturas mais fáceis de você fazer, tanto no virtual quanto no presencial. São 3 rodadas de 4 minutos. Em cada rodada, você vai encontrar uma pessoa numa sala separada, vocês vão estar em dupla, e aí vocês vão ter 4 minutinhos para responder essas perguntas que a Carolina colocou no chat. E aí, para dar par, Carolina, você está indo. Oba! Por isso que eu estou apresentando no teu lugar. Entendi. Tá bom? Então, são 4 minutos, você vai encontrar alguém na sala. Então, recentemente, o que você fez de novo com as estruturas libertadoras? E o que você espera levar deste encontro e como pode contribuir para este grupo? Vamos lá, sorteados pela Loteria Federal. Nos vemos em 4 minutos. Mas eu fiz seu papel aqui, Jana, fui entrevistando, Luiz. Que volta a oportunidade. Voltamos. Então, peraí, deixa eu fazer aqui manual, porque eu consigo garantir que vocês não vão repetir as duplas. Já que eu estou na brincadeira, eu quero encontrar outras pessoas. O Impromptu eu acho interessante que ele é 4 minutos, parece que é pouquinho, mas a gente fala tanto, né? Lógico que nunca termina de falar, né? A gente fala bastante e nunca termina. Claro que a gente queria mais, né? Sim. Mas é bastante tempo. Muito legal. A Cris aí. Muito bem. Vamos nós. Segunda rodada. 4 minutos. Voltamos. E daqui a pouco já vão. Isso. Segunda rodada, mesmas perguntas. E vamos sempre ter aquela curiosidade de quem que eu vou encontrar agora. Lá vamos nós, hein? Última rodada. Ó, tudo digital aqui. Voltamos, eu não acabei de... Eu não terminei com nenhuma, não terminei a conversa em nenhuma dupla.
E fiquei A até ideia- muito Aproveitando os 30 segundos, né? A ideia é só desencapar os fios, não é encapar nada. O legal é que você fala assim, bom, agora eu vou ter que marcar um papo com essa pessoa, né? Aproveita e já dá aquela olhada na tela, lembra quem foi a primeira, a segunda, a terceira, tenta fazer um contato com os olhos. No Zoom é super legal fazer isso. Ninguém... Muito bom. Grupo legal. Vamos lá. A gente precisa saber de vocês. Como é que você descreveria a sua relação com as estruturas libertadoras? A gente tem algumas opções ali. Ó. Conheço bem, pratico muito. Conheço bem, pratico pouco. Conheço pouco e pratico muito. E conheço e pratico pouco. E tem aqueles que chegam, mas o que são estruturas libertadoras? Eu vim para um evento de emagrecimento. Cliquei no link errado, apareci aqui. Está tudo certo. Quem nunca clicou no link errado e apareceu na reunião? Olha que legal. Faltam mais 2 pessoas. A minha resposta que eu queria não tem aqui, mas vamos lá. Qual é? A gente adora acrescentar, Cláudia. Qual seria a sua? Conheço médio e pratico pouco. Conheço médio, pratico pouco. Deixa eu anotar que a gente inclui para a próxima. Essa falar conheço que eu conheço pouco e muito. pratico muito foi sugestão de um participante. Fernando, teria possibilidade de dizer que eu conheço alguns profundamente e pratico esses intensamente? Gostaria de Então. ampliar. Conhece pouco e pratica muito. Parece que tem muita gente nessa esfera. É que pega 3, 4 e faz que nem louco, assim. Troika, One, Two, For All, né? Tris e... Networking. Impromptu, né? Pessoa que foi para o evento errado, mas está tudo certo. Te acolhemos com muito amor. A gente também começou a fazer isso ontem. Muito bem. O que a gente vai fazer, Carolina? Você quer apresentar o Wise Crowds? Como é? Depois a gente pede os clientes? Tá bom. Vou colocar aqui no chat para ajudar. Posso dar um pouquinho do contexto, assim. Uma das coisas que ajuda muito a gente a trabalhar com as estruturas é ter um caso real. Ao invés de fazer por fazer, assim, uma coisa meio cenográfica, faz com uma coisa real que dá muito mais calor e energia e a gente acaba aprendendo mais. Isso é um dos autores, o Henry sempre fala isso, tá? Mas o que está acontecendo sabe? Ele é sempre o que é real, o que está acontecendo de fato. E aí a gente sempre aprende mesmo, né, com as coisas reais. Então, como é que funciona o Wise Crowds, a mecânica dele que eu vou explicar? É bem parecida com o Troika. Né? Então, vai ter uma pessoa que vai se voluntariar, então a gente vai precisar de 3 voluntários, de 3 clientes, e essa pessoa vai contar qual que é o desafio e onde que precisa de ajuda. Né? E aí ela vai ter 3 minutos para contar isso. Aí, depois desses 3 minutos, quem estiver na sala com o cliente, que são os consultores, independente de o quanto sabe ou quanto não sabe das estruturas libertadoras, não tem problema, faz perguntas de esclarecimento para entender melhor aquele desafio. E aí, o cliente vai desligar a câmera e o microfone, e aí os consultores vão criar opções e sugestões de estruturas libertadoras para serem usados naquele desafio. Então, se você não conhece as estruturas, fica ouvindo e vai pegando e vai junto, entendeu? E quem souber um pouco mais, dá mais ideia, enfim, mas a ideia é trazer essas sugestões de estruturas libertadoras para aquela... Então, depois desses 10 minutos de sugestões, o cliente abre a câmera e tem 1 minuto para contar o que foi valioso. É a mecânica. E aí, a estrutura original é igual o Troika, só que você vai trabalhar com grupos maiores, não são 3 pessoas, vai ter 4 a 5 pessoas em cada sala. Então, no Wise Crowds original, você pode fazer, dependendo do tempo que você tem, 3, 4 rodadas ou 2. No nosso caso, a gente vai fazer uma, porque depois a gente tem outro momento para esse cliente trabalhar de novo. Então, só para reforçar, esse cliente tem que trazer um evento, alguma coisa que ele está querendo fazer, usando as estruturas libertadoras e que é a sugestão. Então, esse é o desafio, mais ou menos a moldura do desafio que a gente quer que os clientes tragam hoje. Então, quem é que tem aí um evento, uma reunião de condomínio, essas coisas reais, difíceis de fazer,
Fernando, eu posso ser uma cliente, então. Muito bom. Então eu vou renomear você, Ju, com uma bolinha vermelha. Só E para a aí gente ficar. é um evento que você vai usar estruturas libertadoras. Você quer sugestões de estruturas. É isso aí. Boa. Muito bom. Eu posso ser um cliente também. Participo da organização de um evento e a gente quer usar. Vendido para Luciano. Temos mais uma vaga. Eu tenho um também não sei se vai acontecer ainda, mas é um que a gente está desenhando. Agora, depois que fizer, vai acontecer, Cláudio. Dá uma sorte Não danada. não é o que a Carol vai me ajudar ainda, é outro. Beleza, então faz o seguinte, para ajudar a gente, se renomeia colocando uma bolinha verde ou amarela na frente do seu nome. Então, se você tem um pouco mais de experiência com os Libertadores, coloca uma verdinha. Se você não se sente tão confortável, você coloca uma amarelinha. Sabe como é que se renomeia, né? Basta você selecionar ali a bolinha, copiar, aí você se renomeia e cola ela na frente do seu nome. Deixa eu fazer aqui, então, 3. Cláudia, Juliana e Luciano. Muito bom. Já estou distribuindo vocês aqui mais ou menos com os que eu já conheço, para dar uma equilibrada nas salas. Então, a gente vai ter 2 grupos com 4 pessoas e um grupo com 5. E 17 minutos. Aí, Carol, podia falar um pouquinho das perguntas de esclarecimento, né, para dar uma... As perguntas de esclarecimento não é basicamente assim, aonde que vai ser, quantas pessoas que vão estar nesse evento, quanto tempo você tem, sabe, para você poder esclarecer melhor qual que é o objetivo crítico desse evento, isso é bem importante, né? Qual o propósito maior e qual que é o objetivo crítico desse evento. Isso são coisas bem importantes para a gente poder depois pensar em quais estruturas usar. Né? Então, esse tipo de... Então, os clientes, ó, a dica, já vai pensando quais são os objetivos críticos, o que você quer alcançar, né, com esse evento. E aí, uma outra dica, se você quiser sugerir estruturas que você nem conhece, mas você acha legal sugerir, porque você ouviu falar que é muito legal para tal coisa, solta a franga, não tem problema nenhum. Depois a gente resolve isso. Fernando, eu não consegui fazer a bolinha, consegui colocar o asterisco aqui, mas não consegui colocar a bolinha verde. Tá tranquilo, você já está numa sala onde você vai contribuir bastante, Vaneide. Beleza, obrigada. Fernando, só espera um pouquinho. Sim. Ó, coloquei lá no chat um Matchmaker, que pode ser uma ferramenta boa para você dar, para quem não tem muita familiaridade com estruturas, ou para quem tem também. É uma ferramenta boa, é um recurso bom para estar olhando. Aí tem que clicar naquele, tá escrito em verdinho, Matchmaker português, aí ele abre aquela folha que a pessoa está segurando lá na mão. Então é isso, são 17 minutos. É importante que eu não consegui colocar a bolinha no meu, tudo bem, Fernando? Tudo bem, Vera, já organizei aqui os grupos. Tá. É importante um dos consultores, pelo menos, marcar o tempo certinho. Então, chegou na sala, se apresenta lá rapidinho e aí começa a marcar o tempo no relógio, que são 17 minutos contados, tá bom? E aí, só para vocês ficarem mais tranquilos, clientes, vai ter um momento depois, vocês vão trabalhar de novo para ir organizar as coisas. Esse primeiro momento é realmente para desencapar todos os fios. Beleza? Então, vamos nós. E se divirta, isso é importante. Obrigado. Muito bom. Clientes, preparados para receber a sua nota fiscal? Está valendo pagar o serviço? Dá só um joinha assim foi muito ruim, eu vou embora agora da sala. Nosso assim cliente foi bom demais. teve a oportunidade de falar o que ele achou do espetáculo. Bombardearam ele durante mais de 10 minutos. Ele no silêncio. Muito bom.
Então, beleza. A gente está agora... Chegou o Fábio também aqui na sala, ele vai estar num grupo com vocês. Vocês vão embarcar ele melhor do que a gente fez até agora. Então, qual é o próximo passo? Esses slides aqui, eu vou colocar o link daqui a pouco para vocês. Basicamente, a nossa agenda, o Wise Crowds. Quem quiser usar os slides do Wise Crowds depois, só copiar e colar. Porque a coisa que a gente colocou em vermelho aqui é que, nesse nosso caso, a gente está pedindo ideias, recomendações de estrutura libertadora, né? Se for usar isso para alguma outra coisa, tira aquele de estrutura libertadora. Então, vocês vão usar, na verdade, esses slides aqui, ó, onde já estão os ícones, os nomes das estruturas, agrupadinho. Então, você copia e cola as que você está pensando em colocar numa sequência. Isso aqui é um slide de exemplo. Depois que você tem lá os objetivos críticos, né, no topo do slide, escreve lá o que é. Você, a partir desses objetivos críticos, começa a trazer as estruturas e começa a montar uma sequência aqui. Então, você pode ter tanto uma sequência linear, quanto você pode ter algumas opções. Falar, ao invés do Improv Prototype, você pode usar também o DED, ou então 2510 aqui. Você pode criar até 2, 3 sequências. Tem vezes que, às vezes, cria mais sequências. Mas a dica importante é criar uma sequência e depois, se der tempo, você também especifica algum convite de alguma sequência, de alguma estrutura específica. Às vezes dá tempo de fazer isso também, mas o fundamental é ver uma linha lógica ali, ou várias linhas lógicas, né? Então, essas dicas aqui, ó, são um compilado de dicas práticas que a gente descobriu ao longo do caminho. Primeira coisa, coloca lá em cima quais são os objetivos críticos. Pode ser o cliente ou o consultor, vai lá e escreve. Aquilo ali é como se fosse o norte para vocês escolherem as estruturas. Então, começa por ali. A outra coisa é se manter num espaço de possibilidades. Não tem certo e errado, não tem string melhor ou pior. Você pode fazer várias. Então, use e abuse do sim e. Ao invés de ficar debatendo se aquela é a melhor estrutura, faz outra string do lado. E aí lembra de copiar e colar as estruturas, que às vezes a gente arranca ela do slide e a pessoa fica procurando aquela estrutura e não acha nunca, fica brava com você depois. E aí, como eu falei, se preocupa inicialmente com a sequência e o fluxo, e se der tempo no final, faz anotações de qual o propósito daquela estrutura, o que você colocaria no convite. Então, a gente já tem aqui um slide para a Cláudia, com a Beatriz, a Geise e a Jane. Tem um slide para a Juliana e tem um slide para o Luciano. Então, não precisa brigar pelo slide. No outro dia, teve um grupo que pegou o slide de outro grupo, deu briga, foi um horror. Então, não precisa disso. Você já colocou no chat, Carol? Não, né? Posso colocar, está na mão aqui. E aí o Fábio vai estar com você, Giovanide, que é uma pessoa super acolhedora, querida, que vai fazer o melhor acolhimento possível para o Fábio, que já tem experiência com estruturas. Ele fez curso com a Mayra, então já é matriculado no assunto. Beleza? Bem-vindo, Fica agora Fábio. para os clientes. Agora você não desliga a câmera, não desliga o microfone, você tem voz ativa, começa a construir ali junto com eles. Pode falar não, isso aqui eu não quero fazer, ou essa aqui eu nunca ouvi. Enfim, trabalha junto com eles para chegar numa solução bacana para você. Beleza? Dúvidas, agruras? Acho que o pessoal quer trabalhar, cara. Tá tudo sério. Patrícia caiu de novo. Quando ela chegar, a gente coloca na sala 3 com vocês de novo. Gente. E aí, na volta, quando vocês voltarem, a gente vai querer ouvir destaques, aprendizados. A gente não vai querer ouvir a novela toda, mas só aquele cena dos próximos capítulos que é legal compartilhar com os demais grupos. Tá bom? Então é isso. Conseguiram abrir o link dos slides? Tem um monte de gente aqui já. Então, beleza. Então, vou abrir aqui as salas. Precisando de ajuda, nos chamem. De volta. Gente, é incrível, né? O que aparece, a gente fica aqui só olhando os trabalhos de vocês. E aí a gente vai querer agora compartilhar. Então, a gente tem 3 minutos por grupo e a gente quer ouvir de cada um, assim. Então, brevemente, você fala sobre o contexto, que era aquele desafio, que é aquele desafio, e aí vocês contam uma descoberta, um destaque que vocês viram ali, que, né, nessa vivência, nesse trabalho conjunto aí de criar essas strings aí de estruturas libertadoras.
Então, quem é? Cláudia, por favor. A gente está compartilhando também para conta da gravação, né? Então vai, Cláudia, com você. Tá. Bom, o objetivo aqui seria pensar numa capacitação comercial para sócios de um escritório de advocacia grande, onde eles têm 59 sócios, e tem identificado que existem talvez 7 ou 8 sócios que têm mais uma atitude comercial esperada, vamos dizer assim, e hoje eles estão com uma preocupação de ter maior engajamento dos demais sócios dentro dessa temática, né? Aí aqui tá mais ou menos, a gente não chegou a fechar aqui, mas o que ficou mais ou menos foi uma sugestão que eu achei interessante, foi depois da gente ter uma reunião mais demorada, entender um pouco mais realmente o objetivo, né, entender um pouco melhor a situação com os sponsors do projeto, que devem ser a pessoa de RH e o managing partner, que é como se fosse o presidente do escritório. A gente antes tinha pensado em já reunir essas 7, 8 pessoas, mas veio uma ideia do grupo que eu achei muito interessante, de fazer uma pesquisa para entender como que esses 59 sócios realmente se sentem, né, engajados ou não nessa questão comercial. E a partir daí, independente de serem esses que eles comentaram, a partir dessa pesquisa, selecionar um grupo menor de pessoas, onde a gente usaria essa estrutura do Appreciative Interviews, para que eles pudessem realmente contar um pouco desses sucessos, etc., e identificar pontos comuns, né, temas em comuns dessa equipe, que pudessem ser trabalhados num segundo momento com todos os sócios, né, no grupo maior. Aí, para o grupo maior, a gente pensou em começar com Impromptu Networking, até porque existe uma situação que esse escritório tem passado por muitas mudanças e realmente tem muita gente que não se conhece e tem uma questão de confiança, de cultura, de N coisas, então acho que o Impromptu Networking seria interessante, com um convite, conversarem com pessoas que não conhecem. Aí a gente ficou em dúvida aqui entre o Nine Wise e o Minimum Specs, na verdade, depois a Jane pode talvez falar um pouco mais. Pensou em usar o Fishbowl numa entrevista com algumas dessas pessoas que estavam no primeiro momento, para compartilhar um pouco mais essas experiências delas, né, o que elas julgam relevante, e contar um pouco mais, né, dos desafios e sucessos que elas tiveram. E aí a gente não chegou a conversar aqui, acho que a Jane colocou Conversation Café, mas a gente não chegou aqui a terminar, que acho que talvez fosse um momento deles terem algumas reflexões, né, etc. Aí eu fiquei pensando aqui agora, eu ainda não pensei, mas se não valeria a pena sair com 15% solution, por exemplo, para incentivar um pouco mais uma ação, não sei. É sempre bom, sempre dar aquela terminada, né? Os 15% sempre ajuda a fechar com algo concreto na mão. Obrigada, Cláudia. Acho que já foi, né? Obrigada, meninas. E aí eu queria chamar o segundo grupo da Juliana. Você pode me dar, assim, sabe, bem breve o contexto. Se você quiser falar um pouco das estruturas que vocês acreditam que são importantes ali, mas também falar uma coisa que vocês aprenderam, um insight que você teve, algo de diferente assim que aconteceu, além da sequência das estruturas. 3 minutinhos. É um desafio de conectar, integrar, fazer se perceber como grupo único, grupo comprometido com o resultado de uma única gerência, o resultado do negócio, sendo uma área MEI. É uma área que trabalha dados sigilosos, 6 pessoas, encontro presencial de 8 horas. A ideia foi trabalhar, porque talvez seja a primeira vez que alguns deles se encontram, uma forma de autoapresentação com Conversation Café, depois passar para um fishbowl no intuito de compreender um pouco mais o que cada um faz, como faz, porque essas áreas se uniram recentemente, entender os desafios de cada uma dessas áreas com o fishbowl, e depois no Minispace entender como que eles querem ser enquanto grupo que está se formando, né? Depois trabalhar os compromissos coletivos através do W3, e uma discussão legal que destaque no nosso grupo foi
se a gente trabalha com 15% solution, que é o olhar de si para si mesmo, entendendo a autonomia e contribuição, ou se a gente trabalha o troika, que seria o olhar de qual é o seu maior desafio dentro desse contexto, como que você empresta esse desafio para outras pessoas e se deixa ser ajudado. E o grande lance de discussão no nosso tema para um primeiro encontro de 8 horas, para um time que está se formando, as pessoas confiariam para fazer o troika? Ou você coloca alguma coisa mais individual? E aí a colocação que eu fiz se a gente está lá para trabalhar confiança, se você não oferece para o time o espaço para isso, é você que está dizendo que talvez eles não aproveitem esse momento, né? Acho que é isso, assim, o desafio maior. Se você pensar num troika, qualquer pessoa tem maturidade ou está preparado para fazer um troika, porque ele vai falar aquilo que ele tem possibilidades no momento. Desculpa pular, mas aqui isso é uma pergunta que todo mundo sempre faz, eu acho que é importante a gente trazer aqui. E aí, se você pensar que você tem o troika e elas estão trocando sobre um desafio e a pessoa pega várias ideias, então ela não fecha nada. E você joga um 15% depois, aí ela fala, bom, disso que eu ouvi como dicas e sugestões para o meu desafio, o que realmente eu vou levar para a prática e vou fazer? Qual é a menor coisa que eu tenho que tem que ser feita agora nesse momento? Aí, pum, fecha com 15%. Aí fica lindo. Carol, uma dúvida só, se a gente com um público de 100 pessoas, você acha que a gente consegue, mesmo com um público grande, fazer essa atividade no presencial? Fiquei na dúvida também do número de pessoas. Sim, as estruturas são escaláveis e, nesse sentido de número de pessoas, só tem que ficar ligado que no presencial o tempo que está no site é mais real do que o que a gente faz no virtual. No virtual a gente é mais rápido e no presencial tem um pouco essa, né? Ah, vou para trio, vou para não sei o quê, sabe? O movimentar ele custa um tempo ali. Só cuidado, o MinSpecs e o W3 é que vai ter que trabalhar com vários grupos em paralelo, né? Não necessariamente o grupo todo vai estar junto. Mas você pode dividir em 5 grupos de 20, talvez, aí cada grupo de 20 trabalha em 5 quartetos, coisa assim. Boa. Muito bom, estamos no tempo. Luciano. Então, vamos lá. Ó. Primeiro aprendizado é que eu acho que faltou um 15% na nossa fala, na nossa dinâmica, porque não fechamos. Foi bastante brainstorm, mas não chegamos realmente na parte de construção. Então, isso aqui eu só joguei algumas das estruturas que falaram, sugeriram. Foram, acho que metade aqui só das que... Algumas eu não achei no catálogo, umas 2 ali eu não achei. E algumas outras, umas 2 também, eu não... Eu colei, mas ela sumiu, sei lá. Quais que faltaram, Luciano? Fala aí. Eu não me lembro do nome, não. Mas Alguém acho que foi... Uma foi a DAD do grupo, lembra, Luciano, que o... a DAD. DAD. Tá, estava com outro nome aí, tá? Open Space Technology também foi outra coisa que a gente tinha pensado. Falar também. Mais alguma? Tá, não, acho que foi isso. Legal. Bom, o contexto, então, para todo mundo entender, é um evento para cerca de 80 pessoas, área da saúde, fisioterapia, onde elas têm muita dificuldade de reconhecer o valor que geram e, principalmente, se reconhecerem como inovadoras. O objetivo é despertar essa atenção no público, num evento de dia inteiro. Para mim, uma coisa que eu achei bem interessante foi a sugestão do Celebrity Interview, onde a gente poderia pensar em substituir uma palestra tradicional por essa dinâmica e ser realmente muito mais participativo e experiencial o evento. Uhum. E no mais foi um monte de sugestões de dinâmicas, de exercícios aí, que a gente não chegou a colocar em sequência, e para mim foi bastante informação, porque eu praticamente desconheço todas, é muito difícil
nesses poucos minutos, entender o que cada uma poderia trazer, o impacto e de como colocar em prática. Eu só trazer uma coisa aqui. Quando você fala do Purpose to Practice, que vocês colocaram ali, ela é uma estrutura que, na verdade, cabem várias estruturas dentro dela, e ela é super interessante por conta disso. Você vai trabalhar propósito, princípios, participantes, estrutura e práticas. Então, dentro disso, para cada uma dessas bolinhas, até o símbolo é meio assim, você pode usar uma ou duas estruturas. Então, você pode usar, por exemplo, o Purpose to Practice como o frame do seu dia e fazer várias estruturas ali, se fizer sentido fazer isso. É só falando porque Interessante. o Purpose to Practice, se você olhar no site, ele dura, tá dizendo 120 minutos. Mas pode ser bem mais, né? Dependendo da estrutura que você vai colocar ali para usar. Eu só sugeriria, Luciano, dá uma olhada nessas 3 primeiras aqui, porque nessa história de pessoas se reconhecerem, o Appreciative Interview é bem legal para isso. E aí, pessoas se reconhecerem como geradora de valor e inovadoras, você pode usar o DED para trabalhar. Se é um problema crônico, então o que acontece quando a gente não consegue inovar e gerar valor? E aí trabalha o problema crônico. E o Social Network Web, você mapeia quem são essas pessoas que geram valor e são inovadoras. Você começa a ter insights sobre quem pode ajudar quem. Então, explora essas 3 aí, que acho que vai desencapar uma opção de fio para você. E a Celebrity Interview que você falou, cara, ó, nota 10. Em vez de ser uma palestra, fazer uma coisa mais de entrevista, é bem legal. Fishbowl também é legal, né? Junta 3 pessoas, Se 4. tiver 3 pessoas, 3, 4 pessoas em vez de uma só, também é bem legal para trazer esse contexto de algum conteúdo, né? Em vez de ser uma palestra, então você tem uma pessoa que é um expert, ou alguém que é já da organização, que você quer aproximar daquelas pessoas. Celebrity Interview funciona muito bem para isso. Muito legal. E aí, Nossa, só para deixar bem solto, a ideia aqui não é solucionar nada, é só... Eu imagino que vocês devem ter tido essa sensação de que dá para fazer muita coisa diferente, né? Vai depender um pouco de tempo, de quantas pessoas e tal. Então, assim, aqui esse espaço é para dar aquela... Depois você senta lá e troca os apps aí com todo mundo e refina essa história. Mas dá para ver que tem muito que dá para fazer combinando e articulando as estruturas. Acho que a aí Ju eu quer falar, Carol, e depois já encaminha para o encerramento. vou falar rapidinho e uma coisinha só, Ju. Que em vez de você ter que pesquisar as 33, você já tem só algumas ali para pesquisar. Já adiantou seu serviço. Tirei um print aqui. Eu achei que facilitou demais visualmente você colocar o que você tem que entregar e qual a estrutura que te facilita entregar o que você precisa. E colocar as opções, porque isso te dá um leque, inclusive, para te dar um insight e mudar tudo na hora, de acordo com o que o grupo está pedindo. Tá, obrigada, Ju. E aí, para a gente encerrar, cara, às vezes é muito rápido. Vou mostrar aqui, Carol, rapidinho, para quem não sabe, ó, você está lá no Google Slides, você vem aqui no arquivo, e aí você pode baixar ele para você como PPT, ou fazer uma cópia para o seu Google Drive, se você tem. Então, às vezes a pessoa prefere baixar o PPT. Então, pode copiar e usar, só mantém a fonte lá das estruturas e boa. Tudo nosso. E aí eu vou pedir para vocês escreverem sem apertar Enter, só escreve no chat o que fica valioso para você desse encontro, bem rapidinho, e escreve no chat. E aí, quem já escreveu mostra as mãos para a gente sabe que você já escreveu, a Ju já mandou, né? Inclusive, não, tô brincando. E aí, o que fica de valioso desse encontro? Não era para apertar o Enter, mas tudo bem, então agora apertem o Enter. Era para brincar de chegar tudo junto, assim. Então, bora lá. O que fica de valioso para você desse encontro? As coisas muito legais, né?
A Geise já, a pimentinha aí das ELs já está na Geise e na Fabiola. Eu me encarreguei aí de, de deixá-las com curiosidade aguçada. Muito bom, meninas. Vamos em frente. Entra no site, dá uma olhada, o Matchmaker, que é aquele link que está lá em cima, a gente pode colocar de novo aqui, ele ajuda muito a você começar a usar. Ele simplifica o teu caminho de início ali. Ele tem um passo a passo, o Matchmaker lá que você pode usar, que te ajuda a montar uma string, né? Ajuda a montar uma sequência de estruturas. E estudar elas, cara, eu acho que é sempre. Isso é muito legal, porque não é uma coisa que você olha e fala, já sei. Então, estudar mais é sempre bem-vinda. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Muito bom ter esse grupo aqui com a gente. E é isso. Obrigado a vocês. Muito bom. Venham de novo. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Foi ótimo, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigadão, Fernando, Carol. Obrigada, grupo. Tchau, até mais. Tchau, gente. Obrigada.